Estamos de volta ao nosso Pense Grande podcast. Olha, tínhamos aí dado uma temporada, né? Dado um tempinho para reiniciar com uma temporada melhor do que nunca. E nessa temporada nós falaremos sobre as tempestades, mas não tempestade, além da tempestade. O que é que vem depois daquele vendaval todo, daquele temporal, que pode ser de coisas boas ou também de coisas ruins. Geralmente a gente fala sempre de coisa ruim, mas pode ser também uma tempestade de coisas boas. E aqui nós vamos estar aí nessa temporada trazendo pessoas especiais, com histórias especiais, para que você tenha um insight. Bom, a nossa base, o nosso pilar principal continua o mesmo. Por aqui nós acreditamos que é preciso pensar grande para construir algo maior, para construir um mundo melhor. E grande não é sobre expansão territorial, grande não é sobre beleza, o tamanho de estrutura física das empresas e nem tampouco a quantidade de funcionários, de colaboradores, mas sim sobre impacto que causa na vida das pessoas. Então, nós continuamos nesse mesmo tom, com essa mesma nuance, com histórias cada vez mais inspiradoras. Nem que essas pessoas inspiradas seja eu ou o meu convidado. E hoje, é claro, que convidada mais especial. Estou aqui com uma grande amiga, com uma amiga de velhos tempos e que há muito tempo a gente não se via, mas parece que a gente estava tricotando fofocas ontem mesmo. E está aí. Com vocês, Jane Nese, muito obrigada por aceitar esse convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Elaine. E é um prazer estar do outro lado. Verdade. Né, assim, eu estou aqui olhando para a Elaine, prestando atenção assim, na abertura do podcast, que ela participou tantas vezes dos meus programas e sempre com o inverso, né, do outro lado da câmera aí. Cara, que bom te ver assim, tão solta. Né? Lembra quanta timidez, não é, Jane? Escondida atrás dos cabelos, das tesouras. E foi quebrando, e olha aí, ó. E foi aí. Né? Que legal, né? E foi uma tempestade que virou bonança, já tem um ditado, né? Depois da tempestade. A bonança, né? Sempre chega, sempre né? chega. Exatamente. E não pode ser diferente, tá, Elaine? Acho que as pessoas não têm que ficar apegados a coisa aconteceu, a tempestade está aí, está rolando, mas acho que você tem que olhar lá naquela luzinha do final do túnel. Eu não consigo nunca olhar a coisa com uma visão derrotista. Pesada, pessimista. Que vai com pessimista. O meu negócio tá difícil. Ué, bora que vai dar certo, entendeu? Tem o limão, faço limonada. Faça uma limonada, exatamente, entendeu? Ou se você tiver mais peito, faz uma caipirinha logo de uma vez, entendeu? Que aí, de repente, te dá mais energia, te dá mais ânimo para você tocar. Eu ia apresentar ela, mas pronto. Só com esse comentário dispensa apresentações. Brincadeira, gente. Jane Nese, jornalista e hoje sommelier. Jornalista, empresária a vida toda, porque sempre trabalhei de uma forma independente, né, Elaine? Apresentadora de TV, comunicadora nata. Não tem como mudar. Eu estava até na quinta-feira, ontem, hoje, nem sei, a gente está gravando aqui na quinta também. Isso. Eu estive conversando com os alunos do terceiro ano lá do Colégio Objetivo e falando exatamente sobre isso. Você perguntando desde quando? Desde sempre, porque eu tenho foto minha com 14 anos fazendo cerimonial na escola. Uau. Quer dizer, eu nem sabia que chamava cerimonial, mas então a vida vai te conduzindo, ela vai te levando. E isso é seu, isso é nosso. A gente tem aptidão realmente que a gente que nascem com a gente, mas que a gente vai desenvolvendo de uma forma ou de outra. Acho que o que as pessoas têm que fazer é aproveitar as oportunidades, né? Sim. Daquela menina tímida, né? Uma mulher tímida em frente às câmeras, hoje está aí, né? Desbravando um podcast. Então, é isso. É aproveitar a oportunidade, se qualificar e colocar para funcionar. Sim. E não vai estar nunca perfeito, né, Jane? Não. A gente vai ter sempre algo que dá para melhorar, não é? Mas esse ponto não pode servir de impasse para não começar, para não iniciar, né? Não, para você crescer, para você fazer qualquer coisa, você tem que sair da sua zona de conforto. Então, eu, como jornalista, como empresária, sempre penso assim. Já tive algumas tempestades? Já. Como jornalista, eu acho que menos do que como empresária. Sim. Até, às vezes, as pessoas contaram a minha história
no início desse ano, no final do ano passado, em Cuiabá, num livro, e aí o pessoal perguntando, Jane, quais foram as grandes dificuldades como jornalista? Né? Eu falei, cara, eu não posso dizer que eu tive dificuldades como jornalista. Sim. Como empresária é diferente, entendeu? Mas isso é uma exclusividade sua, tá? Isso aí, esse negócio de ter dificuldade como empresária... Só foi comigo, né? Está faltando estudar, né, Priscila? É isso, Priscila? No Brasil, então... Aí, cada um com seus problemas. Mas, assim, super... Mas também não posso considerar, assim, desastres, sim, entendeu? Com toda certeza, né? não. Como muita gente, às vezes, você escuta, claro, às vezes... Mas, como jornalista, sempre foi muito tranquilo. Desde muito cedo, eu acabei conquistando, graças aos meus parceiros, como você e tantos outros aqui em Sinop, em outras cidades, em Cuiabá, hoje, no Brasil e no mundo, como a gente diz, eu sempre tive muita facilidade na minha área, na comunicação. Eu nunca precisei procurar um emprego. Então, às vezes as pessoas falam, como assim? Realmente, gente, eu nunca precisei procurar um emprego. Uau. Eu sempre tive esse leque, essas opções, as cartas na mão. Você quer vir trabalhar comigo? Como normalmente, praticamente a minha vida toda, eu aprendi isso com meu pai, de quanto mais independente você for profissionalmente, mais fácil de você conduzir. E como comunicadora, como jornalista, como independente, é mais fácil de eu preservar a minha integridade moral, a minha integridade ética também na comunicação. Sim. Então, eu optei desde lá atrás ser independente. Que legal. Mas, como empresária, acho que o pior ano que eu tive foi 2015, 2016, naquele final de governo Dilma, sim, aquela confusão toda. Que todo mundo passou por uma dificuldade muito grande. Que eu acho que a gente está meio que vivendo algo... Eu espero que não seja tão cruel, mas muito semelhante hoje, infelizmente, entendeu? Infelizmente, Jane. Infelizmente. Então, assim, só que aí você junta a experiência do que você já viveu ali atrás, ali, né? Porque foi ontem. Né? E aí você vai segurando de uma forma diferente também. Se a gente avaliar, aí são 10, 11 anos desse processo espaço, todo, né, que a gente passou. Você acaba evoluindo, você passa de uma certa idade também, você vai adquirindo essa bagagem e vai aproveitando. Isso como jornalista. E hoje como sommelier, uau, né, desvendando aí o universo do vinho, que sempre foi uma das minhas paixões. Que legal. Como sommelier, como vice-presidente da ABS também, que é a Associação Brasileira de Sommelier, no estado de Mato Grosso. Que legal. E também como instrutora, como professora hoje nessa área. Que legal. Né? Tanto na área do vinho, inclusive a gente está com um curso neste final de semana na Uniaselv, na faculdade Uniaselv, Introdução no Mundo do Vinho, que, aliás, eu quero você lá, por favor. Estaremos por lá. Né? Nem vem com essa história que eu vou viajar, que eu não posso beber, até porque você vai só degustar e você pode até descartar. Mas é outro desafio. Hoje também, na própria profissão de jornalismo, hoje eu estou com um curso Conexão com a Câmera também, que ele está na plataforma online, mas eu continuo dando ele presencial também em Cuiabá e abrindo agora para outras cidades, que é um curso que prepara realmente as pessoas para isso. Você que me acompanha há bastante tempo, você sabe que toda vez que alguém ia no estúdio, eu ficava dando instruções. Se posiciona dessa forma, olha para aquela câmera, segura o microfone assim. Que legal. Não precisa ficar preocupada, seja o mais natural possível na hora de gravar. E hoje eu ensino isso para as pessoas de uma maneira mais incisiva. @Janinese Oficial. E depois tem um outro que é o sommelier. Sommelier Janinese. Sommelier Janinese. Você coloca aí na tela, Bruna, pra gente? Ótimo. Então, gente, vamos por partes aqui. Vamos. Curso de vinho. Um curso de vinho, não, né? Um curso de introdução ao mundo do vinho. Ao mundo do vinho. Isso é para quem? Para todo mundo, Elaine. Sabe o que eu descobri? Tchim. Pra todo mundo. Porque assim, gente, olha, né? E quando brinda tem que beber, isso é o melhor, exatamente, né? Olha bem, tem altas histórias com vinho com a Jane. Uma época a gente estava viajando para fora e aí a água estava meio ruim, não estava não, meio saloba, tá, né? Vinho, no café da manhã, quando dava quem conhece a Europa sabe que a água não é legal, né? Mas pelo menos não tomava durante o dia todo, só quando tinha sede. Só quando tinha sede. O duro que quando eu acordo me dá uma sede, gente. Meia da Sabe noite. aquela pessoa que sente necessidade sente muita sede a hora que acorda? Então, vocês já viram como que foi essa viagem. Conta as madrugadas que levanta para beber uma água.
Essa história não devia ser contada, né? Não devia ser contada. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Curso de introdução ao vinho, para quem é e para quem não é. Então, por que eu falo que é para todo mundo? Porque assim, Elaine, o vinho hoje, ele pode ser um argumento de negócios. Se você pega o vinho, primeiro que o vinho cresceu enormemente no Brasil. Sim. Vamos feito Jack, por parte. Para depois a gente chegar lá no final, o consumo. Produção de vinho. Até introduzir o vinho, por exemplo, no Brasil, né, lá no início, chegou em 1540. Tentaram plantar vinho lá em Santos, não virou. Subiram um pouquinho para outras regiões de São Paulo, não virou. 100 anos depois, levaram para o Rio Grande do Sul, não aconteceu. Demorou mais quase 100 anos para começar a acontecer no Rio Grande do Sul. Hoje, além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem interior de São Paulo, cheio de grandes vinícolas, Minas Gerais, no Nordeste, no Centro-Oeste, tanto na região do estado de Goiás, quanto no Mato Grosso, a gente tem vinícolas produzindo. Que legal, então, assim, né? por aí você já para pensar, peraí, cresceu o negócio. Não é brincadeira. É uma bebida para... A gente brincou Pra lá toda do café hora. da manhã, né? Mas é uma bebida para calor. É uma bebida para quando tá fresco, para quando tá frio, não é? Para toda hora. É uma bebida que ela te atende exatamente do café da manhã até a hora que você quiser. Que legal. Entendeu? Esse é o grande diferencial. No meu caso, eu quero toda hora. O que você tem que entender é qual que harmoniza melhor no meu café da manhã e no meu jantar. Você entendeu? Sim. Esse é o diferencial do vinho. Menina, Então, mas aí é um é um conhecimento universo. Já é um imaginou? universo. Porque, e aí eu estou falando que ele te serve muito para negócio. Porque se você tiver um cliente que ama vinho, que gosta de vinho, se você entender de vinho, sabe aquela história, você até falou, né? Se você tiver com dificuldade, procura fulana que a gente vai. Você precisa de argumentos para você fazer negócio. Sim. E quando você descobre o que o seu cliente gosta, Nossa. fica muito mais fácil você fechar um negócio. Nossa. Em Cuiabá, por exemplo, o pessoal do mercado imobiliário procura muito. O pessoal de vários segmentos do varejo procuram muito conhecer e entender, porque é uma maneira de você se aproximar do seu cliente. E isso transmite para quem está vai possivelmente fazer negócio contigo, quanto realmente você se dedicou. Exato. O teu nível também, né, Jane? Da tua entrega, da tua autoridade, Exatamente. da tua entrega para com aquela pessoa que você quer fazer negócio, né? Então, tudo isso muda. Você vai para um almoço de negócio, um jantar de negócio, você escolhe lá por onde que a gente sente prazer, em volta da mesa. Sim. Se você tiver o domínio de você escolher um bom prato, né, harmonizado com bom vinho, escolher um rótulo ali, né, o seu cliente que de repente não entende nada de vinho, vamos inverter agora a situação. E ele tiver aquela experiência de degustar um prato harmonizado com bom vinho, ele fala assim, puta, mas cara, essa pessoa é fantástica. Que legal, porque né? ele sentiu prazer no almoço, no jantar, através do paladar. Que legal. E aí ele passa a te olhar com mais simpatia. Pô, o cara é gente boa. Mas o inconsciente fez com que o prazer que ele sentiu naquela garfada e naquela taça de vinho faça com que você fique mais interessante. Então, por isso que eu falo que é para todo mundo. E aí vem, para quem quer ganhar dinheiro. Quantas lojas de vinho nós tínhamos em Sinop há 10 anos atrás? 1, 2? Quantas você tem hoje? Exatamente. Entendeu? Quantas pessoas consumiam vinho? Quantas pessoas você via 10 anos atrás levando o seu vinho para o churrasco? Você não via. Hoje você encontra as pessoas. Então, você não quer fazer parte de um mercado que realmente você possa ganhar dinheiro? É claro que você quer. Com toda certeza. Né? Então, se você quiser montar um negócio, seja ele online, seja ele físico, se você tem um restaurante que quer agregar o vinho, se você é alguém que trabalha nessa área de eventos ou num restaurante e você quer ter um diferencial de serviço, se você entender de vinho, o seu patamar, o seu currículo sai aqui daquela fatia dos mesmos e ele vem para cá. Da média, né? Sai da média. Sai da média. E normalmente você fica isolado aqui em cima. Uau. Então, assim, você tem poder de barganha. Sim. Você pode escolher o seu emprego. Sim. Lembra que eu falei para vocês que eu nunca tive dificuldade de emprego, mas eu fui muito curiosa. Sim. Vou aprender, agregando a minha profissão. E o vinho, essa entrada no mundo do vinho, como jornalista, foi exatamente para isso.
Porque eu sempre fazia muita entrevista sobre o assunto, sempre achava interessante. Eu falei, peraí, eu preciso entender mais. Eu estou sentindo que as minhas entrevistas podem ser muito melhor se eu conhecer mais sobre isso. E eu fiz. E acabou que virou uma outra vertente, uma outra opção de profissão. Negócio. Um outro negócio. Uma ala, um braço de... Um braço. Que não está desagregado, não é um outro negócio, é um braço do mesmo negócio, porque a comunicação... É a comunicação, você. Que é o que eu tenho a facilidade e o que me atrai, é a comunicação. Então, por que não? Hoje eu até estava falando com uma arquiteta, eu falei, gente, todo projeto que você vai fazer hoje, Elaine, seja numa loja, num restaurante, num salão, numa casa, o pessoal fala assim, eu preciso que você inclua uma adega. Se o arquiteto entender de vinho, o projeto dele é outro. É outra história. Se ele não entender, primeiro que se o cliente dele pedir alguma coisa, fala assim, putz, e agora? Se o cliente não entender nada, ok, você vai fazer o projeto, ele vai achar maravilhoso. Mas e se o cliente entender? E corre o risco do cliente achar assim, não entende de adega, provavelmente não vai entender do resto todo. Não entende do resto também. Exatamente, porque a gente generaliza uma concepção de alguém ou de um fato. Então, você viu que é para todo mundo? Uau, que legal. Aí eu vou te perguntar, depois que você fizer só esse curso de iniciante, que depois você pode ir aprofundando. Imagino. Quantas oportunidades você perdeu na vida viajando? Às vezes você está do lado de uma vinícola, nós mesmos estivemos em tantos lugares na Europa e nós não entendíamos de vinho naquela época. Sim. A gente tomava vinho, a gente não degustava vinho. Exatamente. Né? Então, assim, se era tinto, se era branco, se era rosé, se era espumante, o que vai tudo. Entendeu? Tomava, achava gostosinho e daí, ponto. Agora, quando você já pensou o enriquecimento de uma viagem que você faz para qualquer lugar do mundo? O sentir ali muda tudo, né, Jane? Muda tudo. Na culinária, assim, no vinho também. Olha que legal. Então, assim, por isso que é para todo mundo. O curso é para todo mundo. Que legal. E esse curso vai acontecer? Dia 26 e 27, sábado e domingo, na Uniaselv. Abriu agora, esse final de semana. Final de semana, ok. Né? 26 e 27 de abril de 2025 em Sinop. Lá na Uniaselv. Pelo 659-8401-2015 ou pelo Instagram que eu passei aí para vocês, tá? Sommelier Janinese e Janinese Oficial. Deixa eu só colocar aqui uma curiosidade, porque, de repente, a pessoa fala assim, mas por que a Jane está falando sommelier? Porque eu sou mulher, gente, e sommelier, né, tem feminino e masculino. É uma palavra francesa e que é usada no mundo todo. Então, o homem é sommelier. Se uma mulher quiser... ela pode ser chamada de sommelier. Mas eu, como jornalista, como comunicadora, se eu sei que tem um feminino da palavra sommelier, por que é que eu não vou usar? Não então, tem como sommelier. Não usar, né? Exato, né? Aí vem para ética, para moral. Exatamente. Assim, não, eu sei que eu posso entregar a mais, inclusive, esclarecer isso para quem não sabe. Exato. Olha que legal, não é? Porque, Jane, o conhecimento é muito bacana quando ele não fica para a gente. Quando a gente transmite consegue passar, né? Essa é a pegada desse podcast. Eu tenho total certeza, conhecendo você um pouquinho que conheço, que isso é sim um negócio como uma fonte de renda. Mas não é só isso. Não, é paixão mesmo, vira paixão. Você poder levar esse conhecimento... Cara, eu fico babando quando eu tenho uma aula com os meus professores, todos os professores... reconhecido mundialmente e a gente não para, né? Hoje eu faço também muita coisa online, tento buscar novos cursos, apesar de ser formada hoje pela BS Mato Grosso e a BS São Paulo, né? A prova da BS é uma prova muito difícil, não é todo mundo que consegue chegar lá e realmente passar. Associação Brasileira de Sommelier, que é afiliada à Associação Internacional de Sommelier também, tinha uma entendeu? associação dessa turma toda, gente. Isso não é uma turma, isso é uma máfia. Vai ver conhecendo alguns integrantes, então. Ai, socorro, que delícia, que legal isso, né? Muito legal, é apaixonante. Jane, desde quando isso aconteceu? A sua paixão por vinho, eu sei que já tem há muito tempo. Há muito tempo. Mas que a gente trouxe a ABS para Mato Grosso foi em 2022. Que legal. E aí eu já fiz o curso, e aí hoje a gente atua na ABS, já formamos mais turma, né, em Cuiabá. E a gente está com curso de iniciante também em Cuiabá. Que legal. Esse é específico Janinese, não tem nada a ver com a associação. E eu estou com um curso de iniciante meu também, em parceria com a Fabiana Lourenço, que ela é sommelier do Comper, de todas as lojas Comper do Mato Grosso, que é nossa colega também, formada pela ABS também. E em Cuiabá, dia 31 de maio e 1º de junho.
Legal. Também o final de semana 31 de intensivão. maio, 1º Primeiro de julho. junho. Tá. Junho. Junho, desculpa. 31 de maio, 1º de janeiro. Não, só pulou um mês, gente. Tipo, daqui um mês a gente É que faz as durante outras duas aquele aulas. um mês, nós ficaríamos somente degustando, sem informação nenhuma. Só, entendeu? Só. E Basicamente. só assim. Tem muita gente que fala, mas eu vou fazer o curso, é só teoria. Não, tem muita coisa prática, Que legal. Elaine. São 18 rótulos que a gente vai estudar e degustar. 18, gente, são 6 Bastante, aulas. né? Dentre essas aulas, você tem a história do vinho, você legal. tem o mundo dos espumantes, a vinificação de vinhos tintos e rosés. A gente tem a aula de degustação em si, para você realmente aprender a degustar e entender o que é que as pessoas fazem aqui, Quando por que é que cheira, você quando- movimenta, por que é que você dá aquele gole, né, diferenciado, que fica mastigando o vinho. As pessoas perguntam muito, mas para que isso? Qual que é a diferença? E aí, quando você entende, você fala assim, cara, faz toda a diferença, realmente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai num restaurante chique, Hum. um restaurante que vai servir um vinho. Você pede, o cara chega, mostra o rótulo da garrafa e te bota para provar. Aham. E se você não gostou? Se você não gostou, você pode pedir para trocar. Agora, você tem que entender o porquê você não gostou. Entendi. Porque senão Você vira entendeu? só uma abrição de garrafa senão ali, abre e poxa. fecha. É. Porque aquele vinho tem que estar com algum defeito. defeito. Pra devolver. Mas aí, para você saber se é defeito ou simplesmente o seu paladar Você que não... precisa entender. Você tem que entender. Entendi. É Que legal. isso, é isso que é o legal de você fazer um curso, mesmo um curso de iniciante, porque você já entende como é. Que Quando legal. um vinho, por exemplo, porque tem várias coisas. E que defeito esse vinho tem? Sim. Ele está vou usar uma linguagem, ele está morto, ele tá estragado, ele está buchonê, ele está o quê? Qual que é o defeito dele? Porque você não pode simplesmente virar e falar assim, ele está com defeito. Tipo, Aí, né? Mas Porque que quem está defeito? servindo entende, né? Deveria, pelo menos. Né? Deveria. Mas, infelizmente, a maioria não. Entendi. Entendeu? Às vezes o dono do restaurante ou alguém do restaurante até entende. Mas, infelizmente, hoje eu acho que é um pecado realmente dos restaurantes, dos donos e de quem trabalha na área, que eu acho que isso é vontade de cada um também. A gente não pode jogar só a responsabilidade em cima das costas do empresário. Eu Com acho que toda se certeza. você gosta, se você quer trabalhar, se qualifique, busque essa qualificação. Com toda certeza. Porque essa qualificação é sua, não é do restaurante, não é do exatamente. dono do restaurante, é Você sua. sabe que isso é uma coisa que eu falo muito, sabe? Eu vou ser recepcionista de um salão de beleza. No mínimo que eu espero que você faça, até porque você está ganhando para executar isso, é ter um curso de atendimento ao cliente, saber passar um cartão na maquininha, saber atender um telefone, responder no WhatsApp sem tantas abreviações ou vícios de linguagem, e assim por diante. Mas ninguém me ensinou a passar um cartão na maquininha. Eu já vivi isso, Jane. Ninguém me ensinou a passar um cartão na maquininha. Peraí, desculpa, mas sua função é essa. Eu não posso me propor a cortar um cabelo, a fazer um podcast, eu não entendo o mínimo sobre isso, não é verdade? Não dá, né? Então, é isso. Então, eu acho que a pessoa tem que querer. Eu vou trabalhar como garçom, eu vou trabalhar... Não quero só ser um garçom. Não estou dizendo que seja pouco. Eu quero ser o garçom. Corresponsabilidade para exercer a melhor eu quero forma, né? ser o sommelier da legal, casa. que legal. Você entendeu? Porque o sommelier de uma casa, ele vai cuidar da carta de vinho, ele vai cuidar da legal. adega, ele vai trabalhar da seleção, ele vai cuidar dessa compra e ele vai cuidar de todo o serviço. Gente, olha, quer saber da agenda? Bota lá no Google, Jane Inés com dois Zs e um I no final e você vai encontrar muita coisa, mas só foca no sommelier, na agenda dos... Do sommelier. Só foca na agenda dos cursos. É muito Jane, legal. Sem contar que isso aqui, tá? É um excelente remédio para salvar o réu primário de qualquer trabalhador empresário. Não é verdade? Primário de qualquer trabalhador empresário. Não, eu vou ter que adotar essa ser frase. humano. Não, gente. Olha, isso aqui é um santo remédio. É um santo remédio. Jane, eu uso isso aqui quase que como algum momento, em algum lugar, o Conselho da Medicina falou, eu não lembro onde que eu escutei isso, mas eu escutei que uma tacinha de vinho era bom pro coração, pra mente, pra pele, pros olhos. Você enxerga tudo mais bonito depois, pro paladar. Que tamanho é essa taça, Dan?
Não, eu já tô querendo saber que tamanho é essa taça pra mim, entendeu? E geralmente os advogados que vêm aqui no podcast falam que salva réu primário. Aí, tá vendo? Então, minha filha, ó, uma tacinha de vinho, porque assim, tempestade todo mundo passa. Exatamente. Não é verdade? Todo mundo passa em algum momento, em algum nível, e aqui não está no nosso poder, ou no nosso julgamento, de falar assim, isso aqui foi mais ou menos, porque pode ser que eu viva uma situação que para você não representa nada, que para mim representa muito, e vice-versa, não é verdade? Então, todo mundo passa por dificuldade, passa por tempestade, e precisa sair dela de alguma maneira. Tirando 2015, qual que foi o baita de um momento que você falou assim, poxa vida, acho que não vou dar conta de sair dessa inteira do outro lado. Mas, no final das contas, saiu, inclusive, mais gostosa. Teve, Elaine, além do 2015, na vida pessoal, na vida profissional. Porque, assim, quantos anos de apresentadora de TV, Jane? Gente, de profissão, só o programa Janinés, eu já estou com 25 anos. Então, aí você imagina. Eu comecei com 16 anos fazendo rádio. Em 87, foi meu primeiro registro em carteira fazendo rádio, na Rádio Meridional. Porque, assim, olha só! Nós estamos falando de uma jovem mulher de 40 anos, por favor, né? Pelo menos a aparência, né? Que orgulho poder falar isso, não é verdade? Mas de quê? Porque, assim, se for contar toda essa experiência, dá mais de 100. Mas calma, olha pra pessoa. Não, eu não tenho. Vivaça e super inteira. Eu não tenho preocupação com idade, gente. Eu já tô com 54 anos e eu acho que sério? assim, cara, a oportunidade de você ir mudando, de você ir migrando. Você é 20 anos mais velho que eu. Só que não, né, gente? Isso, 20. Vamos deixar por isso mesmo. Aí daqui a pouco a gente começa a contar as histórias aí dos ela programas. como assim? Aí não vai bater. A conta não fecha. Por isso que eu não minto idade. É verdade, e até porque hoje, Elaine, Sim. qualquer dá um Google e fala assim, idade de Elaine Guilherme. Entendeu? O trem aparece e fala assim, gente, ela tá mentindo a idade. Por quê? Ela tem algum trauma? Será que ela tem algum problema? verdade, né? Será que não sei o quê? Aí eu prefiro já Você sabe que eu acabar tenho com a graça Google de todo mundo. ambulante de 7 anos, né? Então. Aonde ele passa, quem ele conhece, falou assim, esse aqui é minha mãe. Ela tem 44 anos. Falei, Felipe. Não precisa contar pra todo mundo, né, Felipe? Pô, já tem o Google, né? Pois é, não, e eu tenho 44, assim como você, eu acredito que você tem 54, com muito orgulho. Tranquilo. E assim, sou muito melhor hoje do que há alguns anos e sem atrás. botox, não é? né? Que eu faço questão de frisar, porque assim, são opções que a gente tem que fazer. Essa hora que a câmera cortou o assunto, Bruna, essa hora que falha o microfone, que trava a minha tela, que tipo assim... Porque eu acho que você tem que optar por algumas coisas nessa vida, Elaine. Bruna, a gente precisa estabelecer quais são as regras do assunto antes de começar. Não beber, só fingir que bebe. Nada de falar desse negócio de botox, porque assim, daí eu não posso mentir. Assim, se bem que essa cara aqui já tá sem totalmente, né? Porque assim, esse negócio de treinar, filha, é duro, né? Pois é. Como eu não treino, então eu podia usar todos. É sério, nunca fez botox? Eu fiz uma vez um botox com a doutora Maria Cecília Bruna, que é até aqui em Sinop. Sim. Mas eu tinha, sei lá, 42 anos, sei lá, por aí. E aí ela falou assim, Jane, eu vou fazer porque você tá me pedindo. E aí todo mundo achava, Elaine, porque eu nunca tive marquinhas aqui na testa, agora já tá aparecendo, né? E você tem muita expressividade na hora de falar, né, Jane? E é exatamente isso. Eu acho que se eu exagerar no botox, ou muita gente pergunta também, você fez preenchimento labial? Não, eu tô fazendo uma harmonização interna, tô com aparelho, agora com 50 anos, com um aparelho na boca para resolver outras questões. E aí eu ganhei volume de boca e tal, e as pessoas ficam perguntando muito. Não, eu fui descobrindo ao longo dos anos que tem muitas outras opções que você pode fazer. Que legal. Sem você ter que entrar numa toxina, que não tenho nada contra quem usa, mas que, para mim, eu não quero os efeitos que ela pode me dar daqui a alguns anos, então... É Ítalo. Ítalo. Isso, esse botox aí também vem de uma felicidade interna promovida por um cara chamado Ítalo aí, né? Com certeza, com certeza. Se ele estiver ouvindo, ele vai estar fazendo assim, ó. Vai. Com certeza. Aí ele vai estar fazendo assim, eu é que sei as raivas que eu passo.
Vamos lá, perrengão Mas, ou assim, tempestade, Zona? A tempestade, eu acho que como mãe, foi quando meu filho foi morar nos Estados Unidos com 15 para 16 anos. Isso foi uma tempestade na minha vida, é bem assustador. Faz tempo isso? Com quantos anos está aquele homem? 27. E tá morando nos Estados Unidos. Tá, Jane. Definitivamente. Certíssimo Tá na ele, né? Flórida, feliz da vida, casadíssimo, gatíssimo. É sério, tá? Com uma IH, menina gente. linda, entendeu? Filho, você já é Tranquila. vó? Não sou vó. É. Meu filho casou super novo, com 23 anos. Dei graças a Deus, porque eu acho ótimo. Acho que quanto mais cedo começa a vida, não cria as manias que a gente teve tempo de criar, né? Então fica muito mais fácil, né? De viver, de construir. Estou super feliz, super legal. orgulhosa. Que legal, que Né? bacana. E super independente. Criei realmente pensando em ter um filho independente, como eu também. Saí de casa muito Sim, nova, sim. tal. Mas eu acho que é isso. Foi Filho uma, é pra foi um vida. temporão, né? Foi uma temporada Foi. difícil, né? Então, isso foi para mim bem assustador, porque, assim, filho único, e aí, de repente, você acorda um dia e você fala assim, cresceu, e aí você tem que ir, e foi para o intercâmbio de um ano. E então, assim, foi bem, acho que na vida pessoal foi a pior, a maior tempestade. Mas que depois veio a bonança, né? Legal. Amadureceu muito, cresceu muito intelectualmente, meu Wikipédia, como ele era conhecido no Colégio Objetivo, porque era tipo, entendia de tudo, tinha opinião Que sobre legal. tudo. E até hoje, né, é um menino que, graças a Deus, super bem, Só super te dá tranquilo. orgulho, né? Só me dá orgulho. Mas, Jane, eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio de filho morar fora, a minha não foi para os Estados Unidos. Ainda? Foi aqui, do lado. Ainda. Cuiabá, 500 quilômetros. 6 horas eu cato um carro e chego lá se der uma saudade maior. Mas foi uma sofrência de 3 meses, num desespero total. Você acredita que o dia que ela foi embora, ela foi com o namorado, Aham. né? O namorado, assim, os dois moravam em lugares separados. Hum. Pelo menos, Tem muito- pelo tem menos muito- cada um tem uma Não, sua gente, geladeira. A inocência é uma coisa linda, gente. Pelo menos cada um e tem a algumas sua pessoas, geladeira. ela dura mais a inocência, né? Mas ela foi embora. E eu, aquele dia eu tinha dedicado a ela, mas eu tinha aula, tinha mentoria à noite. Então eu ia na minha, tipo, no meu nível de exigência profissional, eu iria dar aquela mentoria tranquilamente. Só que é o seguinte, eu não queria chorar na frente dela. E não tem coisa pior do que um choro aqui que não pode preso, sair, né? entendeu? E a hora que ela foi, eu ia iniciar a mentoria uns minutos depois e eu não dei conta. Eu simplesmente não dei conta. E sabe o que eu lembrava? Eu lembrava das clientes que eu tenho que tiveram as suas filhas, os seus filhos falecidos, entendeu? E eu falava assim, eles é que perderam, eles é que têm motivo para chorar. E eu E chorava não por eu, né? eles, chorava por mim, chorava por todo. Que chorava doido, por quem eu né? conhecia, chorava por quem eu não conhecia. É uma... Só quem é mãe, só quem teve o filho, assim, nesse processo de... cordão Ruptura, né? umbilical realmente cortado, é que sabe o que é isso, né? E realmente é um perrengue, tá? Realmente é um baita de uma tempestade. Não é ruim, não é ruim, porque, poxa, você está vendo o teu filho crescer, você está vendo o teu filho ir para a vida, porque a gente também foi, não é? Mas realmente é uma tempestade. É uma Mas tempestade. depois vê-los independentes, crescidos, É fantástico. E eu fantástico, acho né? que o pai e a mãe que que travam, que não deixam o filho viver essas experiências, tá fadado ao fracasso. Ai. Porque até quando você vai estar aí para Ou amparar? pode ter uma dificuldade aí. Não vai, né? Você entendeu? Você vai estar até um certo limite Sim, e depois. Sim. Entendeu? E meu pai falava isso pra gente. Filho, você cria para o mundo. Não tem como você enfiar debaixo da asa, igual uma galinha, e ficar lá com os pintinhos, vai crescer um pouquinho, esse pintinho vai voar, gente. Sim. Entendeu? Então, você tem que... Agora, é fácil? Não, não é. Teoria Você não sempre tem mais fácil do que a- sentimento. Não, a pessoa tem sentimento. E é por ter sentimento que você tem que fazer isso com seu filho, dar essa liberdade. Claro, a tentar realmente construir o caminho para que ele não sofra, né, com dificuldades e tal. Passe por isso da melhor forma possível, da né? melhor forma possível. Mas você tem que incentivar, você tem que dar essa opção. Você tem que empurrar. É obrigação de pai e mãe empurrar. Não é só apoiar naquilo que o filho quer, mas o que é melhor para ele. Porque o filho nunca sabe o que é melhor para ele. Quem sabe o que é melhor para o filho é o pai e a mãe.
Que Isso é difícil difícil também, isso é né? difícil, né? Eu falo isso sempre. Ah, mas eu quero ser amigo do meu filho, eu quero não sei o quê. Ah, não, mas ele não gosta, então tudo bem. Não, ele pode não gostar, ele não sabe o que ele vai precisar ali na frente. Sim. Entendeu? É dar liberdade, mas também estar ali como Exato. suporte para Aham. direcionar, para acolher, para dar o socorro, né? E para não deixar fazer tanta M na vida também, né? Porque todo mundo faz, ué. Se você puder, né, ter uma Segurar conversa um mais pouco, né? aberta e não deixar entornar o caldo, Sim. ou fazer uma Merlin total, né? Sabe que eu Fica falava esperto. sempre para a Laís, assim, com todo respeito a todas as opiniões, né? Mas eu sempre digo para a Laís e hoje digo para o Felipe também. É respeito de. Como é que chama? Como a gente fala droga de um jeito legal? Entorpecente. Porque a gente fala droga, remédio também é droga, né? Então me ferrou. Como é que é? Ilícitos. Enfim, isso aí. É. Maconha. Falei, minha filha, nunca precisei de fumar maconha. Nem sei como é que é isso. Realmente não sei. Sou bem, né? Leiga nessa situação, mas eu nunca precisei disso, nunca quis experimentar, porque eu sei que se eu experimentar, pode ser que eu queira provar mais uma vez, que eu queira, entendeu? Né? Continuar. Já Então, sabe que não é legal, né? exatamente. Já sei que o final disso, já sei qual que é a jornada, onde vai, para onde vai, então não precisei de fazer isso. Você já tem experiência na família, né? Ela tem um irmão que, infelizmente, e você já sabe qual que é o destino. Então, nem experimenta. Sabe? Não Porque precisa. você sabe que é ruim. Não precisa passar por isso, Exatamente. sabe? E é isso que eu falo para ela. Se você fizer isso, você está escolhendo por livre, espontânea vontade, terá que arcar com as consequências. Porque por mais que eu esteja lá para dar apoio, para dar suporte, toda ação tem reação. Não tem outro acordo, né? Eu acho que eu fiz uma grande Merlin na minha vida, que eu fiz movimento estudantil de esquerda. Então, hoje eu vejo. Sério? Eu fiz, mas assim, e hoje eu vejo que, por exemplo, o que me tirou desse universo? O que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Será que isso é mal do jornalismo? Existe uma tendência muito grande e uma influência muito grande. Eu sou da 2ª turma de jornalistas do Mato Grosso, então... Você estudou na UFMT? Não. Na época, o FMT, você demorava 5, 6 anos para terminar o curso. Eu formei em 96, então... Né, eu fiz no Instituto Várzea Granense de Educação, que eram os mesmos professores. Legal. A diferença é que lá a gente tinha laboratório e a federal não tinha, entendeu? Naquela época. Então, foi mais rápido. Mas, assim, aí... mas eu fiz quando eu estava no segundo grau, não foi na faculdade, não. Na faculdade eu já estava limpa, entendeu? já estava curada desse negócio aí. E Como foi muito sempre... pouco tempo. Sim. Aí eu comecei a fazer os comparativos do que meu pai conversava comigo. Meu pai gostava de política, sempre tinha uma conversa muito... Meu pai tinha uma visão, assim, fantástica. E o que eu via no movimento, eu falei, nesse trem tá errado, esse negócio não dá certo, não nasci para isso, não, você entendeu? E caí fora. Saí, abandonei, mas tive. É uma coisa que você não... Então, assim, se teve uma tempestade na minha vida... Foi essa. Um momento de burrice total, né? Ai, caramba, né? Mas também foi natural, aprendizado. Né? Jane, só que vamos ser bem muito sincero. Eu sei que se tiver aqui 10 pessoas, 3, 4 vai falar assim, eu nunca votei num partido de esquerda. Mas muita gente que hoje é de direita votou no partido de esquerda. E vota, às vezes, sem saber que é um partido de esquerda. Isso que é pior. É o problema. Mas aí também é fogo, Não, mas infelizmente ainda tem gente que não consegue discernir o que é direita e o que é esquerda. Você sabe que a gente tem que cuidar com o que fala, porque senão o YouTube derruba a gente, eu sei. Eu perdi meu canal principal do YouTube em 2022. Eu já tive mentoria privada, cara, de vídeo não listado que foi derrubado. Eu falo, o que eu falei? Só porque eu falei das pessoas que não têm cabelo? Das pessoas que não têm todos os dedos? Pô, mais nada. Uma deficiência, né? Mas só? Que situação.
comunicação. É difícil. E com muito todo respeito a todos os pensamentos. Eu acho que é aí que mora a lógico. situação, né, Eu falo Jane? que o grande barato da vida é você poder mudar de opinião. Oh, Eu que espero legal, que você né? mude pro lado bom, entendeu? Ah, exatamente. Pensando não só no seu umbigo, né? É. Pensando no todo. Não No só todo. em mim, só em você. É. Mas pensando realmente no todo, né? Porque pensar só em mim fica fácil demais. Muito. Não é? Pensar só no meu. Inclusive, isso serve para educação dos filhos, né? Eu quero educar o meu filho, vou colocar um guarda-chuva na cabeça do Não meu faz filho. isso, cara. O seu filho vai se envolver com o filho do vizinho. E aí? E o filho do vizinho está desamparado. Então, não é só sobre o meu. E isso serve para todas as atitudes, todos os pensamentos. E isso é pensar grande, gente. Isso é pensar grande. Isso é pensar grande. É você Não entender só que você não é pra uma si. ilha, né? E não é. Não tem como. E não é. Eu gosto muito da exemplificação, né, da analogia de quando você joga uma pedra num rio, quem está próximo sente aquela ondinha, sabe? Sente aquela ondinha mais forte. Só que aquilo ecoa até o final desse rio por muito tempo, entende? Então, você que está perto, você sente mais, mas quem está longe sente A também. influência chega, né? É influenciado por tudo isso. Então, cuide dos seus pensamentos, comece a pensar grande. Porque esse negócio de a gente ficar pensando coisas ruins, pensando que não vai dar certo, por mais que você acredite que está só no seu pensamento, que você nem pronunciou palavras disso, isso já reverbera na sua e na vida de todos. De quem as a energia, bilhões de pessoas que tem lá. Energia, exatamente. É pura energia. Cuidar, né? Cuidar dos pensamentos. E transformar isso, né, Jane? Manifestar esse pensamento positivo, esse pensamento do querer bem o outro, de agregar, da construção realmente de um mundo diferente, mais melhor, harmônico, né? Mais aliás, feliz. Às vezes você escuta, parece que você escuta falar muito mais de amor hoje, mas a gente sente menos amor hoje. Né? Se você pega aí da sua geração, que já passou dos 40, né? Há 20, 30 anos atrás, quando você era adolescente... O que é isso? 20. Apelou pra caramba. 20. Mas você sentava com uma roda de amigos e vocês conversavam, podia beber um suco, uma água, uma garrafa de vinho, um garrafão, mas existia conversa, mas se um amigo precisasse, estava todo mundo lá para ajudar, se alguém precisasse de alguma coisa, estava... Hoje... As pessoas falam muito de amor, mas você não vê atitudes amorosas. Você não sabe o que aconteceu com o seu vizinho. Exatamente. Você não conhece mais o seu vizinho. Você não fala um bom dia, um boa tarde. Você não sabe o nome da sua mãe inteiro. Tem gente que não sabe. O nome, sim, mas não sabe o nome do namorado. Não foi sem a data de aniversário. Sabe o que foi me decepcionando na minha profissão? Eu já tentei parar algumas vezes, mas não adianta. Como apresentadora, você fala. E aí... que eu gosto de... Às vezes você fala assim, putz, hoje eu vou fazer uma puta de uma entrevista, entendeu? Sim. Aí você prepara o material, joga uma pergunta fantástica para aquela interação gostosa, vem uma resposta. A pessoa vira e fala, então, né, foi. Só você vai dar um tapa nessa pessoa. Ao vivo. Aí você reformula, e você sabe que é fundamental, principalmente eu que trabalho muito com matéria paga, e que às vezes eu tenho que enaltecer realmente o lado profissional da empresa ou do profissional. E aí a pessoa não desenvolve, Elane, aquilo vai me dando uma agonia, fala assim, mas que mundo que você tá? Sintoniza aqui, você entendeu? Caramba, né? Então, aí você começa a perceber que as pessoas... Inclusive, quando eu criei hoje é o podcast que eu faço às terças-feiras, que é o podcast Competência, mas eu criei o Competência no Salto em 2019, e aí... Legal, hein? Que eu recebia só mulheres... No salto. E eu trazia só mulheres com assuntos polêmicos. Uau! E aí o pessoal falava assim, mas por que você não leva um especialista? Vocês não estão... Aí eu falava, vocês não estão entendendo a ideia. A ideia é fazer com que as pessoas comentem sem alguém trazer uma ideia pronta. Eu preciso que as pessoas voltem a pensar. Pelo amor de Deus, voltem a pensar. Você acha que agora, com a chegada da tecnologia, com a inteligência artificial, as pessoas deixarão... Como é que você vê isso, Jane? As pessoas vão realmente...
ficar com mais preguiça de pensar, ou nós vamos ter uma distância, um gap muito grande entre os que não pensam e os que pensam, e os que vão Era saber isso utilizar que eu ia te isso. falar. Existem duas linhas aí. Os que já pensam hoje vão voar. Os preguiçosos já de hoje, que já são preguiçosos mesmo e não vai mudar isso, vai afundar cada vez mais. A incompetência, infelizmente, vai aumentar. Agora, quem gosta... Porque, assim, a inteligência artificial, o grande negócio dela como diz, é você saber perguntar. Se você não tem uma noção, se você não tem uma linha de pensamento, se você fizer a pergunta errada, ela só vai te entregar aquilo que você perguntou. Se você não tiver expertise de fazer uma pergunta com conteúdo, de fazer uma pesquisa com o conteúdo certo e dando vertentes para a inteligência artificial te entregar o material, ela vai te entregar o básico do básico do básico e você vai ter que se contentar com aquilo. Se alguém se contentar com aquilo, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez, infelizmente, mais deficiente mental, né? Assim, com um déficit de E mais, né, Então, Jane? é preocupante, Saber sim, tá? perguntar e questionar, inclusive, a IA, exato. né? Não é assim, ó, soube Aceitar. perguntar, ela me deu uma resposta, então isso Amém. é amém, Ctrl+C, Ctrl+V e pá. Não é assim, Não é né, assim, gente? não é assim. Ai, só que isso... Eu acho que o às vezes senso me preocupa, sabia? o senso crítico. Mais uma vez, eu volto conversando com esses alunos. Essa semana eu falei, gente, vocês têm obrigação de olhar por todos os ângulos, entendeu? Seja ela em qual for a sua área de atuação. E com a inteligência artificial também. Peraí, você vai se contentar com a resposta que ela te deu de cara? Não. Isso te satisfez? Você sabe que eu estou muito mais polida hoje, né? Mas tem alguém que eu posso bater boca e que não me gerará um possível processo. Até então, não. Até então, né? Calma. Calma, dá mais uns 2, 3 anos aí. Né? Trabalhista, civil, sei lá o quê, de danos morais. Eu falo, pô, eu tava esperando um pouquinho mais de você, caramba. Exatamente. Eu falei, não, me fala aí que você é tão inteligente, que você é isso e aquilo. Gente, quando a mulher começa a ler o rótulo do vinho, o que acontece? O que a gente faz? Eu só queria confirmar o que era que estava na taça, você entendeu? Ah, entendi. Porque não existe essa história de que todo sommelier, primeiro gole que ela põe na boca, é claro que quando é um Cabernet, um Merlot, um Malbec ou um Chardonnay é muito mais fácil. Não, mas aí eu vi a garrafa e falei, não, me dá aí. E ele é um vinho super jovem, porque eu estava sentindo que os taninos ainda estão precisando amadurecer um pouquinho, ele é 2023, então, assim... Mas eu queria confirmar se era só Cabernet, porque eu achei que ele não era só Cabernet, entendeu? Que ele tinha mais uma uva junto, e aí eu estou confirmando, é Cabernet e Merlot. Que nos rótulos... @sommelier Janinese, vamos todo mundo pro curso, gente. Por favor, né? É difícil conversar. E que, aliás, o rótulo, né, como é um vinho brasileiro, parabéns. Eu acho que a gente tem que experimentar. Hoje a gente tem grandes vinhos. Inclusive, da onde até esse doce. É do Rio Grande do Sul, né? E a gente tem, por exemplo, da vinícola de Chapada. Inclusive, tem lá no meu YouTube, tem umas matérias bem interessantes lá da Locanda do Vale. Que Poxa vida, você podia conhecer. ter trazido um periquita de Portugal, porque a gente conheceu a vinícola lá em Portugal, né? Poxa. Mas a gente não vai faltar oportunidade. Exatamente. Não. Vamos no próximo. E aí o rótulo dos vinhos do Novo Mundo, ele é legal porque eles trabalham muito a uva, diferente dos rótulos do Velho Mundo, que trabalha mais a região, mais o produtor e nem tanto a uva. Entendi. Então, às vezes, fica muito mais fácil de você começar a identificar qual é a uva que você está degustando no momento, entendeu? Porque está escrachado no rótulo. Jane, eu vou te contar uma história. Na minha família, uma vez, para você entender o nível de onde eu estou vindo, tá? O nível de paladar, de entendimento, enfim. Minha mãe, uma vez, você sabe que minha mãe e meu pai, eu venho de uma família rigorosamente católica. Meu pai e minha mãe, assim, dia sim e dia também, tem padre lá, né? Tem gente lá em casa. E todo almoço ou jantar que tem padre, tem vinho. Não, tem vinho e não dá para perder de jeito nenhum, porque tá bem caprichado, entendeu? E uma vez minha mãe, olha, eu contei essa história da minha mãe, Sua mãe vai amar essa história. Minha mãe queria fazer um ensopado de peixe, de postas de peixe, assim, sabe? E aí pegou do mercado
mercado, acho que ela devia estar sem óculos, catou aquele negócio branco e foi e fez, entendeu? E aí tal, e tava lá eu. Você não e lembra o padre, qual era o peixe? entendeu? Não. Detalhe. Aí o tarará serviu lindo, nossa, maravilhoso, vinhão, entendeu? Tudo certinho lá. A hora que o padre foi, né? O primeiro foi aprovar, eu falei assim: isso aqui não é peixe, isso aqui é frango. Eu falei: não é possível. Como assim? Menina, eu já vi, olha, multiplicação de pão, de peixe, água transformar em vinho, agora peixe transformar Virar em frango? frango. Nunca tinha visto, mas aconteceu. Então, Johnny. Não, peraí. Era Era frango mesmo? Era frango. Você acredita? Era frango. Aquelas. Um filé de frango, um filezinho. Ela pegou, achou que era o peixe e pronto. Preparou fez, como peixe e Preparou comeu como como peixe. Se não fosse o Sacanagem. padre identificar o milagre, tinha comido tudo como peixe. Então, eu venho de uma família que não tem muito assim, muito tato para saber o que é o quê, entendeu? Então, assim, eu hoje sei se é tinto, Se é branco, se tem umas espuminhas. Tô brincando. Mas ela eu super tá valido. fingindo, gente. Mas eu super valido. Uma vez eu participei até de um momento lá com o Caco, lembra do Caco? Eu tinha que mastigar uns pedacinhos de graveto de uva. Ah, não, Caco, pelo amor, vamos tomar esse negócio. Não é? Me dá esse estalo para mastigar, pô. Mas faz muito tempo. Jane, mas eu acredito que sim, tá? Todo conhecimento, ele será útil em algum momento. E minha mãe, eu vou enaltecer agora minha mãe, não estava denegrindo a imagem dela, era uma brincadeira, a gente brinca com isso até hoje, porque toda vez que esse padre chega, é um padre que é afilhado deles, sabe? Então esse padre tá, tipo assim, sempre que ele tá em Sinop, é lá que ele vai almoçar e eu vou junto para recepcionar o padre. Claro. Cheia de coisa. Gente, é isso que eu falo. Isso que é amor, entendeu? Eu tava falando que as pessoas falam muito de... Ela não fala de amor, ela pratica, entendeu? Vai lá e recepciona o padre, faz companhia pra mãe, entendeu? Meu pai e minha mãe não gostam muito de vinho, mas eu vou fazer companhia pro padre com vinho e assim por diante. Mas, enfim, minha mãe sempre dizia, e diz até hoje, que conhecimento não ocupa lugar. Exato. E em algum momento aquilo será muito útil, por mais que você não visualize a utilidade daquele conhecimento adquirido naquele momento. Exatamente. Sabe? Então, acho que vale sim, vale muito. E sabe o que é interessante, Elaine? Porque às vezes a gente nem sabe o porquê que está aparecendo aquela oportunidade pra gente. E a gente dispensa. Sabe um outro ditado para quem é um pouquinho mais antigo aí? Cavalo encilhado só passa uma vez na porta. Exato. Pode ser que ele não passe uma segunda. Exato. E aí, às vezes, a gente fala, mas por que isso apareceu aqui para mim? Por que fulano voltou na minha vida? Apesar de que eu sempre falo, gente, isso é uma pesquisa que eu venho fazendo desde os meus 15, 16 anos. A cada década as pessoas retornam na sua vida de alguma maneira. Aquelas pessoas que realmente são amigos e tal. Você vai retornando. Não vou... Entendeu? Exato. O que você estava contando? Não vou encontrar o livro, mas existe um livro chamado Oportunidades Disfarçadas. Exatamente. Conta a história das maiores empresas no mundo afora. Exatamente. Entendeu? Cara, por exemplo, tá? Por exemplo, numa época de guerra, sei lá o que era que estava acontecendo, mas o homem ficou desempregado e ele tinha que cuidar das crianças. E na mudança de capitalismo, sabe? E aí ele foi explicar para as crianças como é que funcionava o capitalismo. Ali nasceu o jogo Banco Imobiliário. Aí, ó. Você entendeu? Sabe? Então, assim, olha, eu chego a me arrepiar, mas é sério. Às vezes, tudo que você precisa é estar de olhos abertos, ouvidos atentos, para enxergar um outro ponto de vista. Porque um ponto de vista nada mais é do que a vista de um único ponto. Então, tenta enxergar isso por uma outra faceta, sabe? E você vai ver que nem tudo é ruim. Por isso que a gente fala do além da tempestade. Cara, numa tempestade, parece que não tem saída. E no final, pensa, depois de toda a tempestade, o que acontece? Uma calmaria. E aí, você tem que fazer o quê? Porque uma tempestade, ela faz uma bagunça. E você tem que reorganizar. Pensa na grande oportunidade que acontece depois, além de toda e qualquer tempestade. Então, sabe? Para quem quer.
para quem quer falar assim, ó, vou aproveitar isso que me aconteceu e fazer uma mudança, não é? É aquilo que e a gente falando de eu quero voltar só um pouquinho. A grande preocupação, e que a gente já vem conversando há algum tempo, é que essa IA, Sim. pelos preguiçosos, se essa IA não receber mais informação, né, porque ela está sendo abastecida com conhecimento já existente. Daqui a um pouco a Se humanidade as pessoas, toda retrocede. Retrocede. O que vai ser daqui a 10 anos? Ai. Tanto que já existe, inclusive o próprio Elon Musk comentou esses dias, numa entrevista que eu estava vendo num podcast até que ele fez, não me lembro o nome do jornalista americano, e ele falando exatamente sobre isso. Ele falou daqui 10 anos, porque o cara perguntou, a gente realmente pode viver essa experiência de ser dominado pelas máquinas? Ele falou, sim, em 10 anos. Vai depender do ser humano. Sim. Porque se você deixar de alimentar com coisas novas, o mundo vai virar um giro atrás do próprio mesmice. rabo. Vai virar o quê? Vai virar um círculo, Exato. e não cíclico. Não cíclico, um círculo. Exatamente. Ele deixa de Que ser perigo, né, É Jane? muito perigoso. Olha, a Laís, você sabe que a Laís tem 20 anos agora, minha filha, né? E ela está fazendo jornalismo. Até por isso que eu perguntei da UFMT, porque ela faz lá. E ela é uma crítica do tamanho do mundo. Quando ela veio me falar, ela falou assim, mãe, sabia que a gente vai ter a disciplina sobre podcasts e existe técnicas? Falei, minha filha, você fica quieta. Quando você estudar essa disciplina, você só fala como eu tenho que fazer. Pronto. Não me venha perturbar a minha cabeça, não, porque eu não vou parar com o podcast agora, só porque eu descobri que existe uma técnica específica e que eu não tenho a filha ainda com esse conhecimento. Então, deixa para depois, cala aí, fica aí, estuda bastante, você me dizer como eu tenho que fazer. E depois você vem aqui e seja minha diretora, né? Pronto, acabou. Resolve meus problemas, não me traz mais problema, não, sabe? Mas assim, ela é uma pessoa extremamente crítica e extremamente avessa. E aí eu tento colocar um pouco na cabeça dela, eu falei, filha, aí ela veio e não vai embora. Tá? Veio e não vai embora. Agora, é claro, a gente precisa, sim, de pessoas críticas, pensantes, para alimentar essa IA, para que os outros utilizem desse conhecimento. Mas é preciso. Então, assim, porque ela fala assim, mãe, ser jornalista daqui a um tempo não, hoje já não precisa mais, né? Olha aí, ó. Do diploma, não é verdade? Falei, mas imagina você com conhecimento raiz, com conhecimento técnico, com essa formação, nesse nível de exigência que você tem contigo, né? Imagina o quanto será diferente ser um jornalista com a tua formação e sem informação. E sem a formação. E é isso que vai diferenciar você do resto no do jornalismo, vai diferenciar o cabeleireiro no mundo da beleza, vai diferenciar o mídia social. A Bruna faz social media, cinema, esqueci o nome. Cinema e mídias sociais. Priscila que faz administração. Para administrar uma empresa hoje não precisa ter formação. Ok. Só que com a formação, o quanto você pode entregar mais? Então, esquece essa história. Sabe? A própria Laís utiliza isso a teu favor. A Laís já teve a comprovação de tudo isso que você falou para ela, que de repente até ela achava que não precisava. Ela ia aprender aonde que podcast tem técnicas. Exatamente. Então, Laís, sua mãe já estava coberta de razão sem saber das técnicas de podcast. Pronto, falei, né? E mãe não erra nunca. Mãe pode até se enganar de algumas vezes, mas errar... Jamais. Jamais. Sabe que o Felipe fala assim, como que você viu? Eu falei, já esqueceu? Que eu falei que mãe tem um olho 360? Mãe, mas você estava aqui embaixo, eu estava fazendo isso lá em cima. Eu falei, eu sou mãe. Pronto. Você não vai entender isso nunca, meu filho, porque o máximo que você vai ser pai. Ser pai. Muito bem, bem assim. Jane, a gente está falando de comunicação, né, da importância de fazer isso de uma forma profissional, independente do que a gente vai fazer. Porque eu acredito realmente que isso é expandir essa consciência. Você falou que tem um curso de conexão com a câmera. Tá. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sabe por que eu falo isso? Não estou falando aqui, mas está aí agora fazendo marketing da Jane. Também. E aí, no mínimo que eu posso proporcionar é isso, pelo tempo que ela está entregando, pelo conhecimento que ela está entregando aqui para nós. No mínimo isso. Mas é além disso. E é conhecimento. Por quê, Jane? Porque assim, pensa, hoje no mundo dos negócios,
Ou, eu vou repetir uma frase aqui que é da Carol Cantella, ela fala assim, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Então, hoje, não estar de frente para uma câmera, estou falando do digital, mas estou falando isso no marketing offline também, isso acontece, você não se mostrar quem você é, e se mostrar de forma assertiva, é um tiro nem no pé mais, né? Pum, na cabeça, na verdade. Qual a importância dessa comunicação? E fala um pouquinho sobre essa conexão com a câmera. Porque muita gente tem muita dificuldade e trava. Por que eu criei esse curso? Por que eu criei esse curso? Exatamente pelos meus anos de experiência em estúdio. As pessoas chegavam, não sabiam como segurar o microfone, não sabiam como se posicionar, não sabiam para que lado olhar, não sabia se cruzava a perna, se deitava, começava a transpirar, ficava nervoso, não sei o quê. Eu falava, gente, é um trem tão simples, a câmera não existe, é só um veículo, é só é o objeto que está te levando para o ar, esquece a câmera. E as pessoas têm uma preocupação muito grande. E, de repente, principalmente depois de 2020, o nosso mundo virou absolutamente online. É professor dando aula, é o cara que trabalha no Ministério Público, é o servidor público que trabalha mais online do que tudo, é o entregador, é o dono de loja, não sei o quê, todo mundo na frente da câmera. Aí, todo mundo achava que tinha que fazer igual aqueles influencers que estavam lá no Instagram, ou com um decote aqui no meio do umbigo, ou com uma maquiagem no tamanho de um bonde, ou com um brinco que parece maior do que não sei o quê, ou com uma saia mais curta do que... Você entendeu? Não, mas eu vejo todo mundo assim, então eu tenho que estar assim também. Não, você não tem que estar assim também. Você tem que ser você. Na frente da câmera, você tem que ser você. Ou aquele profissional que ia trabalhar e aí as audiências são online. Aí, como ela não tem vergonha, ela fica assim. E aí, se você fala meio que de cabeça baixa, mas usava desculpa ainda porque tinha um papel para ler, né? Aí o áudio já não sai legal, porque algumas pessoas falam para dentro, as pessoas não abrem a boca para falar, né? Falam assim. Primeiro com medo, você entendeu? Né? E aí, eu comecei a falar, gente, as pessoas precisam aprender que a câmera é só um objeto. Que legal. Que a câmera que te capta, não é você que tem que ir correndo para a câmera. A câmera que te busca. Sim. Entendeu? E aí é a responsabilidade de quem está na técnica. Colocar essa câmera no melhor lugar, fazer o enquadramento melhor possível, deixar a pessoa realmente à vontade, mas dar a oportunidade da câmera de te capturar na essência. Você entendeu? É por um dos motivos que eu não sou muito fã do famoso Botox. Porque quando eu falo, se eu tô brava, se eu tô triste, se eu tô sorrindo, eu quero que as pessoas saibam que eu tô sorrindo. Tem gente que faz tanto negócio. Não, tem gente que faz tanto Botox, gente. Isso é uma crítica mesmo, não é só um comentário. Cuidado com a quantidade de coisa que você faz no seu rosto. As pessoas estão perdendo expressão. Você não sabe mais se a pessoa está triste, está feliz, está chateada, se está... A pessoa está assim, paralisada, ela fala e é tudo assim. Tem gente que aumentou tanto o lábio que essa parte de cima assim, fica alto. Eu ia falar, mas não vou falar que eu estava vendo um vídeo do nosso governador que parece que ele exagerou. O que aconteceu, assim, né? Entendeu? Sabe, assim, então, assim, pra que isso, Elaine? Perdendo a essência, Perdendo a essência. Eu chamo isso Mas aí, deixa eu só complementar. Aí, eu falei, cara, eu não posso ficar... As pessoas têm que aprender. Aí, todo mundo... Jane, comecei a dar aula particular, técnicas de vídeo. Que legal. Aula particular. Jane, eu tenho dificuldade, eu vou fazer uma palestra, eu não sei como que eu falo, eu não sei subir no palco, eu não sei como que eu paro, eu não sei como que seguro o microfone, e comecei a dar aula particular. Aí falei, cara, e é uma boa grana, não posso reclamar, quem quiser aula particular pode me chamar, que eu dou na hora, gente, arrumo uma agenda. Né? E aí eu falei, não, eu posso aumentar isso. Né? Aí eu comecei a dar para grupo de empresas. Dar aulas para grupos de empresas. E aí já com formato um pouquinho mais curso. Aí o meu marido um dia falou assim, Jane, vamos... E o Lucas, que trabalha com a gente, que é meu editor, aí ele falou... Jane, por que vocês não gravam curso? Falei, gente, você vai me arrumar mais serviço, não? Aí, não, grava que nós vamos fazer uma plataforma, vamos não sei o quê. Eu falei, se for só para eu gravar, eu já estou com o curso todo montadinho aqui, legal, porque eu já tinha as aulas particulares toda desenhada, e eu sou ainda de escrever muito, porque legal. Eu acho que me ajuda a pensar, escrever manual, e depois eu não entendo, né? Porque a letra é terrível. Mas eu escrevo, problema. Entendeu? Uma palavra que eu leio, eu já sei o raciocínio. Eu já sei o que está escrito. Aí eu peguei e montei o curso. São
10 módulos, 5 módulos com 10 aulas. É uma coisa assim. Aí, não, vamos gravar 2 módulos por semana. Gravei um. Vamos gravar na terça-feira outro módulo. Eu falei assim, ó, monta logo esse estúdio, eu já vou gravar tudo. Eu falei, grava logo esse trem. Mas, Jane, grava. Eu vou lá, troco de roupa umas 2, 3 vezes e já vamos gravar esse negócio. Peguei um dia, gravei o curso inteiro, falei, toma que o filho é teu. Entendeu? Edita e pronto, e bota na plataforma. Bora pra... E gravamos praticamente nessa, sem corte, entendeu? Imagina. Porque era exatamente isso que eu queria. Então, lá no curso... Até porque ficaria um pouco contraditório se tivesse muita edição, né? Exatamente. Entendeu? Boa. Então, lá eu ensino. Eu pincelo técnica de oratória, eu pincelo postura, cenário, Jane, tudo. Então é o seguinte, já que estamos ao vivo aqui, eu, é claro, vou fazer um convite. Me explorar, gente. Se você... Olha que exagero. Não, eu achei que ela fosse... Rego com vinho. Eu adoro ser explorada por você. Amizade de anos, de muito tempo. E só para compensar uma risada ao vivo que aconteceu, Priscila, uma vez. Você sabe que eu, enquanto cabeleireira, sempre defendi demais, sempre lutei investi muito dinheiro contra o formol da vida. Então, vou contar para a Priscila aqui, tá? Vou contar para você que está aqui, tá? Sempre, eu realmente investi muita grana no programa dela, no rádio, em tudo, sabe? Numa batalha contra o formal. Por quê? Porque não é um negócio legal. E uma vez, Pri, eu tava no programa ao vivo com ela, ela e um amigo também, o Júnior, que era um parceiro, que era um distribuidor de um produto que defende realmente a bandeira do contra o formol, né? Naquela época, nem sei quanto tempo atrás. Hoje, nem sei se as pessoas falam mais sobre isso. Não falam mais, porque, tipo assim, foda-se, o povo não tá... a mulherada não quer nem saber. Se tem formol, não tem. Cara de cavalo, mas que é aquilo... Entendeu? Enfim. E aí chamar de outro nome, né? A mesma coisa, e tá todo mundo fingindo, inclusive os órgãos fiscalizadores, fingindo que tá tudo bem, pronto, vai embora. Não vou entrar nesse quesito mais, porque assim, já comprei briga demais naquela época. E aí, eu estava saindo de uma gripe, naquela tossezinha, entendeu? Aquela tosse irritante que você não controla. Aquela que você não controla mesmo, Aquela que você não controla. Eu me lembro disso. E aí, a gente estava ali naquela batalha, né? Porque tinha muita gente, naquela época, era muita gente se intoxicando. Tinha assim, inclusive teve até um caso de um ministrador de curso, um cabeleireiro que estava ministrando um curso que passou mal no palco e morreu, entendeu? Por inalação de muita fumaça, do formal e assim por diante. E aí, essa bonita aqui me pergunta assim, pai Júnior, lembra disso? Quais são os primeiros sintomas de uma pessoa intoxicada? A Elaine. E eu... Ele tosse. E essa caiu na risada. Porque o problema não foi... Eu não sabia em que cara eu ficava naquele momento. Eu só pensava no dinheiro que eu tinha investido tanto. Tudo tinha ido por água abaixo naquele minuto. São boas histórias do programa ao vivo, né? Não é? Muito bom, né? Em nome dessa risada. Porque assim, ó, a conta pode até demorar, mas vem, tá? Tô brincando. Eu sei que se você encontrar um momento na agenda, hoje, Jane, eu dedico grande parte do meu tempo, no meu trabalho, para... Eu entendi, tá? Um pouquinho antes, dando um passo antes, eu entendi que não bastava eu ter um salão organizado, com uma postura empresa, porque o mercado não era reconhecido. As pessoas não viam um salão de beleza como uma empresa. Cliente, sabe? Cliente, geral. Isso aconteceu, né, por anos. Então, eu entendi que não bastava eu ter um salão organizado, um salão que levava a sério, que realmente, sabe, levantava a bandeira da responsabilidade aí nos procedimentos técnicos, nas boas práticas de gestão e assim por diante. Eu precisava elevar o setor. É aquela história de quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, que você não vai chegar lá sozinho, que você precisa levar mais pessoas juntas. Perfeito. E aí, hoje, eu dedico grande parte do meu tempo em ajudar, em fazer, em transformar os salões de beleza a serem mais do que um salão, a serem empresa, sabe? Começando a partir da mentalidade, da ampliação da mentalidade do próprio dono.
Que hoje, se você pergunta assim para um cabeleireiro que é dono de um salão, pode ser um salão grande, você mora hoje em Cuiabá, não é? Tem vários clientes lá. E que quando é perguntado para eles o que eles fazem, qual é a profissão, eles falam que é apenas cabeleireiro. E quando fala assim, no máximo, fala assim, eu tenho um salão. Não se encaram como empresários que têm as responsabilidades também. Claro, nem tudo é, né, louro, né? Louro. Não é, nem tudo é ouro. Nem tudo é louro, é louro. Ouro, nem sempre você colhe os louros, você tem, né? Entendi. Nem tudo é um mar de rosa, certo? Mas falta o acreditar, falta essa expansão de consciência, porque eu acredito demais que o trabalho é a única ferramenta, eu vou falar assim única, mas de coração, é através do trabalho que é gerado transformação na vida das pessoas, sabe? E eu acredito demais que o mercado, o empreendedor, ele tem uma grande responsabilidade na construção de um mundo bem melhor, sabe? Porque é ele que arrisca, é ele que dá a tapa-cara para gerar emprego, para gerar conhecimento, para realmente transformar a grande massa, para mudar a grande massa. Eu sei também que existem muitos empresários que agem de má fé, que fazem coisas erradas, mas de coração, nos dias atuais, com tanta informação aí para todo mundo... Tá difícil, né? Tá difícil, não é mais assim, sabe? Hoje o vilão não é mais o vilão, hoje é quase que a vítima, não é verdade? E é por muita vontade, é porque foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo que ele ainda continua. Porque senão, talvez já teria desistido. Imagina se 10% dos empresários de hoje falarem assim, fecho os meus negócios porque eu não preciso de mais, com o que eu tenho eu já sobrevivo. Imagina o caos. Você entende? Então, eu falo assim, olha, é preciso ter mais sentimento de responsabilidade. O empresário precisa olhar não como um status, mas com o senso de responsabilidade que ele tem realmente de gerar essa transformação através da expansão de consciência, através de um pensar grande, de quem esteja ao seu redor. Por isso que eu falo que o pensar grande não é sobre... sabe, eu tenho uma empresa grande, e isso, porque eu tenho, sei lá, uma empresa bonita, uma estrutura bonita. Não, esquece isso. É o impacto que você gera na vida das pessoas. Seja ele cliente, seja ele um colaborador, seja ele, sei lá, o teu fornecedor, seja ele a pessoa que está passando na fachada, na rua, na tua calçada. Sabe, é o impacto que você gera. Então, eu sei que você tem uma pegada assim, sabe, Jane? E eu, com esse tempo, essa nova missão de vida, não sei se é nova missão de vida, acho que talvez o encontro com a minha missão de vida, sabe? Que é de gerar transformação na mente dos donos de salão, fazendo com que eles se vejam enquanto empresários, que encarem essa responsabilidade de transformadores do mundo, de agentes, de principais agentes da transformação na vida das pessoas, que eu hoje faço isso que você falou. Tenho cursos gravados, tenho uma série de aulas, estou aí mentorando e ajudando quem me paga, é claro, porque o pagamento ele é uma permissividade. Exatamente. Tá? Ele é uma permissividade, mas eu sei também que quem me dá essa permissão, eu entrego muito mais do que aquilo que eles me pagam, entende? Que eu realmente adoto essa empresa para mim, esse salão, até que ele se transforme em empresa. Respeito o tempo, respeito também a decisão de cada um, mas eu entendo que ele me deu uma permissão e eu me sinto responsável por dar o meu tudo, sabe? Dar o meu todo, dar entrega total realmente, sabe, Jane? Então, é com esse pensamento que eu quero te convidar, intimar a Jane para fazer uma masterclass, uma aula, Jane. O tempo que você precisar, o tempo que você quiser. Mas sobre como esses donos de salão, como esses cabeleireiros percam a vergonha de olhar para a câmera. É possível? Vai ser um prazer. Claro que é possível. Elaine, tudo nessa vida é treinável. Eu falo isso no meu curso. Eu falo isso para todo mundo. Tudo nessa vida é treinável. Você, quando você nasceu, você sabia fazer o quê? Chorar. Você não sabia andar, você não sabia comer, você não sabia engatinhar, você não sabia escovar o dente, pentear o cabelo, vestir uma roupa. E na escola, o que te ensinaram? Te ensinaram a fazer um monte de coisa, a ler, escrever. Eu falo até declamar poesia te ensinaram. Dali para frente, quem que te ensinou a se posicionar em frente a uma câmera? Uau. Nunca. Eu acho que a primeira pessoa que eu conheço que está ensinando sou eu.
Que legal, Jane. E, de repente, a gente foi jogado para frente de umas câmeras, e aí você fala assim, what? Principalmente, né? Agora, pós-pandemia, Pós-pandemia. Né? De 4, 5 anos E para aí cá, a a gente pessoa fala, se viu "E aí?" obrigados, né? Entendeu? E aí? Gente, tudo é treinável. É só você ter a pessoa certa para te aconselhar. Eu acho essa questão de você estar entregando todo esse conhecimento, eu que te acompanho há muitos anos, Elaine, eu sei muito bem quando você fala dessa questão do salão empresa, do profissional empresa, porque eu acompanhei esse seu crescimento, você entendeu? Essa transformação, realmente, da cabeleireira, eu posso usar o termo, da simples cabeleireira a uma grande empresária. Sim. Entendeu? Só que você não teve a facilidade que hoje você entrega para os seus mentorados. É isso você teve que ralar, você teve que cavocar de um lado, buscar do outro, não sei o quê, para você compilar esse conhecimento. E é isso que eu falo. Hoje eu compilei o conhecimento, mais de 30 e tantos anos de profissão, num curso ou numa aula particular que eu te entrego tudo. Tudo que eu ralei, pegando... Tive muita sorte, tive grandes profissionais que me ajudaram muito na vida, né? Grandes nomes mesmo. E que eu falava, cara, que bom, por que eu não vou passar isso para frente? Por isso que eu falo, eu nunca tive dificuldade profissional, porque eu sempre tive grandes nomes. E até tive o prazer de encontrar esses dias aqui o Rogério Navarini, que eu trabalhei com o Rogério lá no início da minha carreira. Que legal. E que aprendi muito com ele, aprendi muito com a Cleusa, com outros profissionais aqui da cidade. Que é uma boa pessoa para trazer para cá? Exatamente. A Cleusa, já imaginou? Ela vai arrasar aqui. Você intermedia esse contato aí? Show de bola. Posso tentar. Posso tentar. Né? A gente não tenta, a gente consegue. Né? Então, é assim, e aí você começa, e você reencontra depois de anos e fala assim, pô, como se fosse ontem, entendeu? Porque foram pessoas que me ensinaram, principalmente o Rogério, me ensinou muito de locução, me ensinou muito de rádio, e por que eu não vou passar isso? Então, hoje está tudo compilado. E essa questão do empresário ter essa timidez, né, ter essa insegurança é besteira, gente. Mais uma vez eu vou falar para vocês, a câmera é só um objeto. Poxa vida. É só isso. Olha, e não é você que busca a câmera. Isso, né? A câmera que te busca, você entendeu? E você tem que ser o que você é, porque eu acho que o grande problema hoje das pessoas tem melhorado muito, mas ainda você vê muita coisa. Pecar em fotografia, na hora de fazer um vídeo. Cenário, gente, né? Não cuida do que está atrás, não cuida. Eu falo muito isso no curso, principalmente as mulheres. Colocam uns acessórios exagerados. Você trabalha com acessório? Não. Ai, mas meu marido... Eu tive uma cliente que falou assim, ela usava umas tiarinhas, uns trem assim. Ai, mas meu marido ama quando eu uso. Eu falei, o seu marido usa para o seu marido, o seu cliente. Entendeu? Outras, ai, mas tá na moda os brincos enormes. Tá, mas tá na moda, mas e para o seu produto? Exatamente. Você vende lajota e vai usar um brinco de dourado com tem que ser coerente, coerência, né, no visual, entendeu? Como visagista, Jane, meu Deus, você sabe disso, cara, cabelo, como as pessoas pecam as nisso. As pessoas querem... Gente, que necessidade você tem de trazer todo esse cabelo para frente, entendeu? Você sabe que uma briga gigantesca que eu tinha com as meninas que iam fazer maquiagem, produção, para fazer as fotos da formatura. E elas vinham com aquelas maquiagens assim, extravagantes. E a foto, era aquela foto profissional. Se era médica, era de jaleco. Falei, tá, mas e no consultório? Você vai estar assim, de jaleco? Porque senão a pessoa vai chegar e falar assim, não, eu quero ser consultada por aquela. E aí? E nem é meme, né, Joane? Mas assim... mas aí, já lembrando... Expectativa e realidade. Putz, e aí tem as brincadeiras, né? Fala assim, olha, você não se perde, não. Porque se você se perder, as pessoas vão procurar pela foto, não te acham nunca. E outra coisa, gente, que tanto a pessoa peca quanto o profissional. Porque, cara, se você vai fazer uma make para TV ou para foto, é completamente diferente de uma make que você vai fazer para ir numa festa de formatura. É outra realidade. Curso de fotografia eu fiz por conta de maquiagem. Fiz maquiagem para vídeo. Eu fiz, eu nem lembro mais como é que era o nome, mas era lá em São Paulo, numa escola de artes. Maquiagem para fotografia, entendendo dos ângulos, dos focos. Muda tudo. Foco. Não é? A lente. Dependendo da lente. Eu falei, poxa vida, esse negócio é muito mais difícil que eu imaginava. Mas
É Muda muito tudo. bacana, muda tudo, exatamente. É a make não make que a gente precisa do dia a dia. É uma coisa muito... Sutileza. As pessoas estão buscando a autenticidade, querendo se parecer com os outros. É quase que né? Impossível. Um contraditório isso, né? Um bom exemplo nesse universo seu de beleza aí quanta gente fez sobrancelha definitiva? Gente, a sobrancelha Nike, pelo amor de Deus, né? Agora tá todo mundo... Eu falo, a pessoa ama jogar dinheiro fora. Foi lá, fez. Agora tá gastando para remover, remover. Gente, que insatisfação é essa? Se olha no espelho e se ame. Você nunca vai ser 100% perfeita, a não ser a Elaine e eu, né? Só, né? Que fica muito claro. Brincadeira, gente. Quem não me conhece fala assim, mas é arrogante. Não, gente. Mas, assim, goste de você. Uma sobrancelha é diferente da outra. Um lado do seu rosto é mais bonito do que o outro. Um lado seu é pai, outro seu lado é mãe. Você vai fazer o quê? É a junção desses dois que te fizeram. Sim. Né? Gente, se ame mais. Entendeu? Porque a vida vai ficar muito mais fácil, mais barata, e você vai ficar mais bonita ou mais bonito. Entendeu? Tô lembrando agora de um meme, Jane. Lá vem ela. A pessoa chega na cadeira do cabeleireiro, mostra uma foto e olha pro cabeleireiro e fala assim, é possível eu chegar nisso? O cabeleireiro fala, depende, você acredita em reencarnação? Gente, tinha quando a Elaine era... Eu ria de doer a barriga quando eu vi isso. Não, a Elaine Porque tinha assim, uma... tem gente que sabe contar isso também, né? Eu não sei, mas assim, poxa, foi muito legal. Ô, Elaine, mas tem uma aqui sua que era muito boa, não sei se você ainda usa. Ela falava assim, gente, nossa, vai ficar show. Você vai sair daqui show, nem que seja chorando. Falava, gente... Não uso mais. Você não... Eu usava, né? Eu conto essa história dela assim, gente, tá show. Eu não sei se você vai ver, você pode sair daqui chorando, como dizia a Elaine Guilherme. E ainda eu complemento com a autora da frase, entendeu? Mas se falar só o primeiro nome, né? Mas falando nome, sobrenome. Mas é isso, gente. Ai, que legal, né? Você Cara, pode... quantas histórias e quantas coisas, né, a gente pode aprender bom, com né? o erro dos outros. Quantas coisas a gente pode... Quantos caminhos podem ser encurtados pelo simples fato de usar a inteligência e contratar alguém que já trilhou esse caminho, que já chegou nesse resultado que você deseja obter. Olha que loucura. Por isso que eu falo, gente, a pessoa tem preguiça de ler. Hoje está tudo muito mais rápido, né? Contrata alguém, gente. Tá tudo compilado, tá tudo bonitinho. Por que você vai ralar anos por um investimento ínfimo? Exatamente. Entendeu? Você pode transformar a sua empresa, a sua vida, o seu negócio. Exato. Entendeu? Com alguém que já ralou para aprender e fazer. Exatamente. Sabe? Fala assim, fulana tem 10 anos de profissão e eu já tô há 30. Você pode não aprender em 100 o que o outro aprende em 1. Exato. Então, tem que ser levado em consideração. Janinese, @oficial? Não, né? Janinese Oficial. Janinese Oficial, sommelier, Janinese, Nese com 2 Es e, tá? Procura essa mulher, de novo, tá? Dá um Google e foca só no sommelier e na comunicação. Deixa todas as outras coisas para lá. Não, tô brincando, né, Jane? Tem muita história vivida, tem muita coisa boa vivida e compartilhada através desses anos todos como comunicadora nata. Jane, eu sei que você já falou para muita gente, mas aqui no Pense Grande a gente acredita que todos os nossos pensamentos, eles ecoam e chegarão aos pouco mais de 8 bilhões de pessoas de alguma que nós temos nesse planeta de alguma forma. Olha para essa câmera e dá a tua mensagem final. Gente, é complicado, hein? Eu prefiro perguntar essas coisas, gente. Eu acho muito mais fácil. Do outro lado do balcão. Agora, como é que é? Você já me colocou nessa situação várias vezes. Elaine, eu acho que, assim, quando você pensa na vida de empresário, primeiro, nunca tenha medo de aprender e de inovar. Principalmente quando você tem a oportunidade de aprender e de inovar com alguém que já trilhou o caminho. Isso é fundamental. Segundo, preste atenção no que está acontecendo
né, no mercado. Não só no seu miolinho. Ande mais, converse mais, vá, se for restaurante, vá no seu concorrente, se for salão de beleza, vá no seu, né, no seu outro colega que tem um salão também. Vá sentir, viaje mais, pratique ócio. Ócio, eu falo que, gente, às vezes eu falo, eu preciso do meu ócio produtivo. Como você vai fazer isso, eu não sei. Se é limpando o quintal, se é numa praia, se é num hotel 5 estrelas, se é enfiado lá no seu quarto, se é assistindo uma série da Netflix, se é dormindo. Mas pratique ócio. Eu, particularmente, adoro pôr um biquíni, vou lá, lavo o quintal, em volta da piscina, tudo assim. A pessoa fala assim, tá faxinando. Tô nada, gente, eu tô produzindo. A pessoa não sabe disso e ainda tô ganhando um bronzeado de quebra. Então, assim, você tem que se respeitar. Inclusive os seus limites, e não perder a oportunidade, porque as oportunidades batem à nossa porta, mas a gente tem que estar preparado. Por isso que eu falei, às vezes as pessoas falam, é um curso de iniciante no mundo do vinho, para que eu vou fazer isso? De repente, daqui uma semana, pinta aquela viagem, você fala assim, putz, e eu não sei nada sobre isso. Ou você vai para um jantar e fala assim, putz, eu não sei nada, ou, se eu soubesse, eu podia ter desenvolvido um papo. Putz, se eu tivesse me atentado e ter contratado a mentoria da Elaine, da Maria, do Zé, eu podia ser outra. Olha que emprego maravilhoso, mas eu não tenho noção nenhuma de como me comportar em frente a uma câmera. Então, assim, fique atento ao que o mercado está pedindo e saia na frente. E se respeitando, porque, gente, o corpo da gente pede, o corpo fala, você tem que se cuidar. Cuide realmente da saúde, se ame mais. Eu questionei isso na casa da minha mãe. Eu falei, gente, parem de tratar a doença e cuidem da saúde. Invistam em saúde, não em tratar a doença. As pessoas têm que cuidar da saúde, não da doença. Todo mundo pega chikungunya, dengue, zika, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse outro aí, o 19. Eu não sei o que é isso. Mas há muitos anos eu venho realmente investindo em saúde. Sabe que Abílio Diniz, né, saudoso, ele falava uma coisa que, no primeiro momento, quando eu ouvi aquilo, Jane, eu falei assim, meu Deus, muito quebra de paradigma. Né? Ele falava assim, você pede para Deus saúde, fica aí rezando por saúde, mas não pratica uma atividade física, não dorme, não bebe água o suficiente, não come coisas realmente saudáveis. E quer saúde como? Você quer que Deus te dê saúde se você não está fazendo a sua parte? E tem muita gente que fala, quando a gente fala de alimentação, porque hoje não é só alimentação, gente, a suplementação. Ai, gente. É o grande negócio da vida, é o equilíbrio. Hoje o que a gente come não é mais suficiente. Né? Principalmente depois que você passou agora falando sério, depois dos 25, 30, entendeu? Já começa a cair muita coisa no seu organismo. Então, começa a repor isso quanto mais jovem. Não é repor botox no rosto, gente. É repor realmente minerais, nutrientes que realmente vão fazer a diferença no seu de dentro para fora. Sabe? Porque aí não tem virose que te pegue, não tem nada. Você entendeu? Né? Você tem que se cuidar. A única coisa que eu ainda não coloquei na minha disciplina é a famosa esse negócio de atividade física, que parece que é meio misterioso, assim. Mas também o Abílio Diniz já morreu com problema cardíaco, tá? Então nem vem, tá? Nem vem, né? Olha só, você sabe que um dia na academia foi cardíaco, eu coloquei. Né? Nem sei. Acho que foi sim. Velho também, né, pô? Não, mas peraí, era novo ainda, né? 90, novo. 80 então, e pouco? Tá louco, Jane? Procura a idade do Abílio Diniz aí. Não, peraí. Essa história de velho nem vem, porque eu, quando era criança, eu dizia que ia viver 115 anos. Até uns 3 anos atrás, eu falei, não, peraí. Já nasceram os seres que vão viver 150, eu sou uma delas. Não quero nem saber, Deus. 150, lá vou eu, entendeu? Que passa. Que seja de vida, né? Claro, não. Vida e o que ele me der além disso... Tô aceitando. Tô dentro, tô indo, vamos embora. Então, eu não posso me desgastar demais fazendo muita atividade física, entendeu? Entendi. E nem comendo exageradamente. O jejum intermitente é uma coisa que tem me feito muito bem. A disciplina da alimentação ainda me pega. Da organização da alimentação ainda me pega, sabe? Porque eu não me organizo e quando eu vou comer, eu como muito de uma vez. Aí é que isso tá o me erro, pega. né? E o sono, que é o que mais me judia. O sono eu ainda estou brigando um pouquinho com ele. 3 horas. 3 horas, Jane? É muito pouco.
É muito pouco. Você sabe esse lance do sono? Que a cada se você deita às 9 da noite, às 21, porque a gente começa a produção de melatonina a partir das 18h30, 19 horas, certo? Né? Então, isso já significa que era a hora para a gente estar indo pro bercinho, né? Já escureceu, saiu o sol, bora. Mas ninguém vai fazer isso, né? Raramente. Mas eu tento ir dormir o mais cedo possível. Então, estourando... Eu sempre fui dormir muito tarde. Então, hoje eu tento me disciplinar realmente mesmo. Não sei, quando tem evento, que tem só umas 3, 4 vezes por semana. Senão, assim, eu tento ir dormir, 22 horas, 22h30. Mas se a gente conseguisse dormir às 21, 5h30, 6 horas, eu sou meio... Eu gosto de produzir pela manhã, eu gosto de organizar a agenda. E tem um grupo de pessoas que eu trabalho que 6 horas da manhã já está todo mundo coordenando no WhatsApp. Eu escrevo esse horário. Entendeu? Então, eu gosto desses detalhes. E aí, a cada 1 hora de sono que você dorme, por exemplo, das 21 às 22, Elaine, equivalem a 2 horas de sono até a meia-noite. Depois da meia-noite, a cada 1 hora de sono, tipo meia hora para o nosso organismo, entendeu? Então, assim, você tem que dormir mais cedo, acorde mais cedo, se você conseguir, se o teu trabalho te permitir. Eu acordo, eu vou treinar às 5h30 da manhã, 5h40. Se meu personal estiver me assistindo, ele vai falar, é às 6 que você faz. Não, mas ela sai de casa às 5h30. Você entendeu? Eu moro em frente à academia. Não, então ela sai às 6. E às vezes chega atrasado, ele fala assim, como assim pequeno, Pri? Eu falo assim, como assim? 6h10? Eu falei, pô, o trânsito. Eu só atravesso a rua. Mas você sabe que uma vez eu vi uma mulher linda, com a cara de 30, como a nossa, entendeu? Mas um corpaço, assim. Eu falei assim, eu quero ficar igual ela. O que ela faz? Ele falou assim, ela dorme. Você sabe que o sono é fundamental para tudo, né? Para tudo. É, né? Impressionante, né? Não. Jani, vamos lá. Gente, primeiro lugar, tá? Em primeiro, nesse momento, acho que cabe melhor aqui. Por um momento aqui, na hora que você estava dando a tua mensagem final, há meia hora atrás. Que era a final, né? Quanto tempo você já tem de podcast? Sei lá, 2 horas e tanto. Quase 2. Mentira. Quase 1h45. A gente começou agora, né? Você fala, hein? Pelo amor de Deus. A hora que você estava dando a sua mensagem final, há 30 minutos atrás, eu cheguei a me arrepiar. Só de pensar, de lembrar, de sentir, sabe? O quanto foi bom esse momento. E o quanto foi bom todos os momentos que eu tive assim contigo. E o quanto está sendo bom. E eu vou... Não é aqui. Se quiser, nem precisa botar isso no ar, tá? Vou falar para você escutar assim. O quanto realmente está sendo gostoso demais. Que bom. Bater Fico feliz. Contigo. Eu também estou amando, tanto que eu não vi a hora passar, né? Assim, de verdade, sabia, Jane? Eu sei que faz anos que a gente não se falava. Não porque a gente tinha brigado. Não tinha oportunidade. Você tinha ido embora e, sei lá, não sei quantos anos faz que a gente não se conversa. Que a gente não se fala. Porque cada uma tá aí num ritmo de vida, né? Num rumo. E a gente também não era assim, nossa, grudada, né? Chicletão, né? Não era. A gente, né, tem um nível de amizade, a gente já viajou, a gente já trabalhou muito tempo juntos, já foi cliente muito tempo, mas assim... Frequentamos casa uma da outra por muito tempo, mas não era. Eu acho que eu não tenho chicletão. Eu acho que eu não tenho chicletão com ninguém também. Assim, também. Mas o quanto realmente, sabe? Foi um tempo muito bem usado, essas quase 2 horas que a gente está aqui. Que bom. Que bom que eu pude agregar para o seu podcast, para o seu trabalho, para a sua vida, porque acho que essas conversas agregam para a nossa vida. Entendeu? E assim, sabe, o quanto eu gosto de você e aprecio, assim, sabia, você? E assim, Obrigada. sabe que você pode contar, assim, com uma pessoa que realmente conhece a essência da Jane e podem falar o que quiser. Eu gosto de você de graça, entendeu? E não vai ter nada, acho que você faça que apaga tudo. Obrigada, que a gente Elaine. já viveu, o que eu sinto. Porque assim... Né? Tem gente que fala assim, mas Deus não existe. Fala assim, ok, eu sinto que existe. Como é que você contrapõe isso? Entende? E eu sinto, sabe? Esse nível de entrega, esse nível realmente de autenticidade, esse nível de verdade.
Obrigada, sua. Elaine. Estou mega feliz por ter sido convidada, por ter te encontrado. Eu já tinha passado aqui em frente o espaço da Elaine. Não vi nada escrito. Falei, essa mulher mudou. Cadê essa mulher? Não tem mais telefone. Aí eu vou entrar no Instagram, vou ter que procurar esse negócio. Até que eu falei, não, vim bater aqui. Então, assim, é muito gostoso. Eu acho que a amizade é isso, Elaine. Não precisa ser aquela coisa todo dia junto, você entendeu? E no trabalho eu tenho muito isso. Cuidado com como você encerra alguns ciclos, entendeu? Toma muito cuidado, sabe? Se mudei de cidade. Como é que você está ficando nessa cidade? Qual a memória que as pessoas estão tendo de você? Você entendeu? Por onde você passa, o que fica depois que você passa, né, Jane? Porque tem muita gente que fala assim, ai, nunca mais eu vou voltar lá. Você não sabe. Você não sabe, de repente você tromba de frente, né? Eu me lembro que eu estava, quando meu pai estava doente, ele estava em Barretos, eu já estava mudando para Cuiabá nessa época, já estava em Cuiabá, 2015, 14, 15. Aí eu ia no supermercado e encontrava, eu te conheço lá de Sinop. Eu falava, gente, eu estou em Barretos. Uma vez, isso há anos atrás, na Avenida São João, em São Paulo. Uai, o que você está fazendo aqui? Eu falei... Quem é você? Quem é você? Não, porque eu te conheço, você não mora nos Estados Unidos. Ela falou, né? Aí você estava no Chile, numa viagem, um tempo atrás, uma galera... Oi, Jane, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu não sei nem quem é você. Entendeu? Então, assim, não tem lugar que você não vá no mundo que você não vai encontrar alguém que te conheça. Então, cuidado com o que você deixa. Sabe? Com o que você entrega, com o que você está deixando, né? No seu trabalho, na sua vida, na construção. Sabe que uma vez, numa roda de conversa entre amigos, assim, né? A gente falava de um exemplo simples, claro. Quando você entra no banheiro público, quando você sai desse banheiro, como que você deixou? Melhor, pior ou do mesmo jeito? É verdade. São ações pequeninas. São coisas... É no pequeno que está a essência do grande. Exato. Você não tropeça na montanha. Você tropeça numa pedrinha. Entende? Se você mudar a tua mentalidade, o teu modo de pensar com as pequenas coisas, as coisas grandes acontecerão por natureza. É natural na sua vida, ela vem. Exatamente. Porque é a lei da atração, gente. É igual, mas eu não cuido dessa casa porque é alugada. Eu não planto uma árvore porque a casa não é minha. Eu não conserto esse negócio porque não é meu. Cara, é seu, você está vivendo aí. E você vai mudar daquele, você vai querer um imóvel que alguém cuidou. Exatamente. Entendeu? Então, assim, esse ciclo, as pessoas querem eu. Não, é nós. Aprende. Eu tenho uma birra muito grande, eu não dou conta de trabalhar, mesmo como cliente, se a pessoa usa muito o termo eu. Eu falo, cara, não é você, é nós. Porque eu... Não é você, é nós, é a sua equipe. É nós, é você fazendo a sua parte, eu fazendo a sua mídia. É nós fazendo o seu podcast, é você aí, eu aqui. É a equipe não ali, não é você. Não é nós, então sempre tem um nós. Imagina, gente, se depender de mim, mexer com todos esses botões que tem aí, filha. Já, eu ia estar falando aqui. É o que eu falo. Não seria assim, jamais eternizado através dos canais de comunicação, jamais. E olha que eu tentei, tá? Não, eu nunca quis aprender. Eu quis aprender, Jane. Não. E aí, foi igual o curso de fotografia. Eu estava grávida do Felipe. Falei, vamos fazer um curso de fotografia, porque, né, preciso para o salão, preciso, né, para a vida, fazer um curso de fotografia. Saí do curso com 3 possibilidades de nome para o meu filho. Diafragma. Falei, deixa eu colocar essa. Comprei uma câmera, não é mais essa, mas comprei uma câmera semi-profissional e tudo que eu aprendi, eu falei assim: não se mete onde você não conhece, coloca no automático e pronto. Te juro. Falei, gente, o que é isso? Mas enfim, né? Hoje a Laís utiliza isso, esse conhecimento que ela fez junto comigo. Foi bacana. Pensa, expandiu a minha consciência, o meu saber, que existe diafragma, não só no ISO, corpo, né? entendeu? ISO, entendeu? Esqueci teu outro nome lá. Mas eu falei, poxa vida, né? Mas enfim, é conhecimento. E como e tudo que eu faço, tudo que eu penso, reverbera no universo, não só no planeta Terra, né? No universo. Janinese Oficial. O que ela tá com essa caneta? Isso aqui não é uma caneta. Não é? Não.
Desculpa, peraí. Ah, isso não aqui é mesmo, parece não uma parece. caneta, tá? Uhum. Isso aqui é um presente para você, um mimo para você, tá? Mas isso aqui não é uma caneta. Isso aqui é um instrumento, onde você poderá, se quiser e puder, deixar uma mensagem final escrita nesse papel que um dia será incorporado no nosso livro Pense Grande. Legal. Só legal, Jane? Eu fiz Muito legal. Um drama todo para falar isso. Não, e a pessoa assim com aquela, tipo, legal. Sabe a entrevista? Legal. Acabou. É que eu tava já buscando pensar. Você sabe que, gente, ontem meu marido isso é cômico. Isso é típico da Jane quando ela tá pensando, entendeu? Ele pegou uma tinta na mão, um negócio lá, e aí ele começou a tirar, e aí ele fez meio tipo criança, assim, ai, meu Deus, o que eu tiro? Me ajuda aqui, esse negócio não tá saindo. Eu falo, calma, me deixa pensar. Porque você está vivendo o momento do tirar a tinta da mão, alguns minutos, eu não. Exato. Você precisa de tempo para pensar. Agora arrebentei, né? Viu não, como o meu legal tinha um motivo? Não, agora eu falei, não. Mas tem que ser agora? Um tintim, exatamente. Agora sim. Enquanto eu encerro, enquanto a Jane deixa a mensagem dela, tá? No papel. No papel, é claro. Tem que ler a mensagem? Tintim, não. Enquanto você escreve aí, eu vou finalizar aqui com um tintim, agradecer de coração esse tempo, que para mim foi extremamente proveitoso. Para mim também. E eu tenho total certeza de que foi para você também. Independente do momento que você estiver assistindo algum corte ou esse programa como inteiro, né, esse episódio como na íntegra, total aí, eu sei que em algum momento isso pode virar a chave para que você expanda um pouquinho mais os seus pensamentos, assim como expandiu os meus. Assim como tenho certeza que expandiu da Bruna, da Priscila, que está aqui. E o meu também, gente. E só pelo meu pensamento um pouco mais ampliado, Jane, já sinto que a missão foi cumprida. E sou grata a ele. Obrigada. Por você na minha vida e por todos os que virão. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.